irmãos, esta noite eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Quero nesta oportunidade louvar a Deus por esta rica oportunidade de poder pregar a profeosa palavra de Deus. E eu quero então, neste exato momento, antes de abrir o texto onde nós iremos pregar a bendita e gloriosa palavra de Deus, quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Marcos, agradecer a ele, a sua família, por este convite que nos fez para pregar a palavra de Deus. Quero louvar a Deus também, pelos obreiros, pastores que estão aqui representando, o pastor Mariano, que é o presidente deste campo. Deus abençoe todos os obreiros. Pastor Mariano, meu grande amigo, onde estivemos trabalhando ali na cidade de Vargem Grande, muito tempo ali ladeado de um grande obreiro, por nome de pastor Expedito, meu amigo e meu colega. Eu quero louvar a Deus também pela vida deste vocal tão maravilhoso, essas mulheres de Deus, Deus tem levantado nesta igreja e neste campo para fazer esta grande obra. Louvo a Deus pela vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos irmãos que estão visitando nesta noite esta igreja. Eu quero dizer aos irmãos que me sinto honrado. Estou aqui na gestão do pastor Marcos já pela segunda vez. Eu quero confessar aos irmãos que eu já me sinto de casa. O pastor Marcos é um amigo que Deus nos concedeu. Coisa boa é quando Deus te dá amigos verdadeiros. Não tem coisa melhor do que isto. Quando Deus te dá um amigo verdadeiro, você fica alegre, satisfeito. Porque o amigo verdadeiro, você sabe que pode chorar no ombro dele, pode compartilhar os seus segredos a ele, e etc. E eu quero dizer aos irmãos que eu considero o pastor Marcos este amigo verdadeiro, este amigo, este colega. E eu quero nesta oportunidade dizer aos irmãos que na abertura desta festa é apenas o começo daquilo que Deus irá iniciar esta noite em nossas vidas. A alegria e a satisfação que eu sinto também quando eu ocupo uma tribuna é em saber que o nosso Deus não é Deus de repetições. O que é que o Senhor quer dizer com isto? Eu tenho certeza que este culto desta noite será melhor do que todos os cultos que nós já participamos. Por que você afirma isto? Porque o nosso Deus não é Deus de repetições. Deus não vai repetir o culto da semana passada. Deus não vai repetir o culto do mês passado, do ano passado. Deus é Deus de coisas novas. Eu tenho a absoluta certeza de que Deus tem coisas novas para a nossa vida esta noite. Deus tem algo especial para a nossa vida. E aqui vai um conselho a você que veio a este culto. Preste culto a Deus. Apresente o seu culto a Deus. O seu culto, quem vai dizer se ele vai ser frio ou quente é você. Deus apenas está aqui essa noite para receber o nosso culto. Agora, se você abrir a sua boca, glorificar o nome do Eterno, do Bendito, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele vai receber o teu culto. E lá nos altos céus vai derramar uma unção especial, radiante, gloriosa, brilhante sobre a tua vida. Eu quero nesta oportunidade convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Eu sei que o horário já está avançado. Eu já disse aqui ao pastor Marcos, eu sou pregador que prego 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Louva a Deus porque o pastor Marcos disse, você pode ir até meia-noite. Então, glória a Deus. Os irmãos ficaram um pouco zangados, olha aí, depois aqui, conversa com ele. Ele disse que é para ir até a meia-noite. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias
Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 12. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 12, e o versículo de número 7 e o versículo 9. Quantos estão preparados para ouvir a voz de Deus? Diga amém. Deus fala, Deus tem as suas palavras reveladas, Deus tem sua maneira de falar, e eu tenho certeza que aquele que está pronto para absolver o que Deus falará aos nossos corações, eu tenho certeza que vai sair daqui deste culto edificado, radiante, cheio da presença de Deus e pronto para testemunhar do lado de fora que Cristo é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Livro do Êxodo, capítulo 12, e o versículo de número 7 e o versículo 9, ou do versículo 7 até o versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos então ler o texto sagrado. Eu peço aos irmãos que acompanhem esta leitura bíblica. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã. Versículo 10. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Eu quero convidar os irmãos a ler o versículo de número 9, todos nós juntos. 1, 2, 3 e já. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Diga comigo novamente: comerão a sua cabeça, os seus pés e a sua fressura. Meus queridos e prezados irmãos, eu quero esta noite aproveitar a oportunidade da abertura desta festividade e falar aos irmãos acerca do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, aquele que tirou os pecados da nossa vida e nos deu uma nova oportunidade. Hoje estamos aqui nesta noite purificados, perdoados, justificados, estamos limpos por causa do Cordeiro de Deus que está em nossa vida. Eu estava meditando acerca desta palavra e o Espírito Santo de Deus revelou este texto justamente no capítulo de número 12. E Deus então falou ao meu coração. Eu disse: Deus, o tema da festividade é um outro tema que me foi passado, compartilhado, mas eu quero compartilhar com os irmãos acerca deste texto sagrado, uma palavra revelada de Deus ao meu coração. E eu tenho certeza que quando Deus revela uma palavra a alguém, é porque existem pessoas naquele local que precisam ouvir esta palavra. Deus não fala por acaso, Deus não chuta no ar, Deus não fala coisas sem haver necessidade de falar. E eu tenho certeza que existem pessoas neste culto, na abertura desta festa, que precisam ouvir esta palavra. Eu disse: Deus, então eu vou atender este texto sagrado, vou pregar a palavra. Agora conto com a ajuda do teu Espírito Santo para operar no seio da tua igreja. Diga comigo: alimentando-se de cordeiro. Diga: alimentando-se de cordeiro. Meus queridos e prezados irmãos, eu poderia esta noite falar sobre qualquer outro
águia. Eu poderia também falar sobre a pomba, que representa o Espírito Santo de Deus. Eu poderia falar sobre tantos outros animais que estão inseridos na Bíblia Sagrada. Eu poderia falar de Dorcas, que o significado do seu nome é gazela. Gazela é um animal perfeito e muito belo. Existem tantos animais na Bíblia que você pode pregar e Deus fala através desta mensagem. Mas eu quero esta noite aproveitar este culto para falar sobre Cordeiro. Quero nesta noite falar sobre o Cordeiro de Deus. E este texto que nós acabamos de ler, existem alguns mistérios interessantes e importantes, e se você acompanhar a pregação e o texto bíblico, você vai aprender o que Deus tem para falar conosco através deste texto. Por que falar sobre Cordeiro? Quando você abre a sua Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 3 e no versículo de número 21, você encontra neste texto: Adão e Eva, depois de ter pecado contra Deus, a Bíblia diz que eles sentiram-se nu, estavam despidos, reconheceram que haviam cometido um pecado muito grande, desobedecendo os princípios e os limites que Deus havia estabelecido para eles no Éden. Mas o texto diz que Deus pegou pele de animal e vestiu Adão e Eva. E eu comecei então a ler o contexto histórico desta passagem, e encontrei que Deus matou um animal, e está mais do que provável, mais perto da verdade, de que este animal tenha sido um cordeiro, já representando aquele que morreria na cruz do Calvário e nos daria o direito de salvação e de vida eterna. É como se Deus, no começo, no início, matasse um cordeiro, tirasse todo o sangue do cordeiro. Por que Deus matou o cordeiro? Porque não existia outros habitantes sobre a terra senão Adão e Eva. Deus mata o cordeiro, tira todo o sangue do cordeiro, pega depois a pele do cordeiro e verte Adão e Eva nestas peles do cordeiro. Ou seja, nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos vestidos e revertidos nas vestes da salvação. Que vestes da salvação é esta, evangelista? É o Cordeiro de Deus que tem nos tirado do pecado, é o Cordeiro de Deus que tem nos revestido, é o Cordeiro de Deus que tem nos dado vestes de salvação. Hoje nós temos novas vestes, vestes que foram garantidas pelo Cordeiro na cruz do Calvário. Mas, pastor Marcelo, o que tem a ver este texto do Antigo Testamento com o Cordeiro? Nós encontramos no capítulo de número 12 a instituição da Páscoa. Mas se os irmãos forem olhar nos textos anteriores, vão observar que o povo de Israel estavam cativo no Egito. Este povo que passou aprisionado aproximadamente 430 anos no Egito. Eles estavam sendo escravos e estavam tendo como senhor no Egito Faraó. Faraó, aquele que estava escravizando o povo de Deus no Egito, o povo que fazia os seus serviços braçais, o povo que estava sofrendo no Egito sem a mão e sem a proteção de Deus, porque estavam naquela situação precária. Mas Deus agora levanta um homem chamado Moisés, que na tipologia bíblica, Moisés é um tipo de Cristo. Deus levanta um libertador. Para quê? Para libertar o povo de Israel que estava no Egito. Assim como Deus levantou Jesus Cristo naquela cruz do Calvário para libertar você e eu do Egito, que é o mundo. Assim como Deus levantou Jesus para nos libertar do pecado, Deus também levanta Moisés no Antigo Testamento
Egito, e Deus fala com Moisés, para que Moisés transferisse para o povo a notícia de que haveria uma grande mortandade naquele lugar, e o anjo ia passar meia-noite, e todos os primogênitos seriam degolados, seriam decapitados, todos seriam mortos no Egito. E o texto diz que seria um sofrimento muito grande, um sofrimento nunca visto neste período e nesta época. Mas, queridos e prezados irmãos, Deus tem as suas maneiras de nos trazer o escape e a providência. Deus disse para Moisés dizer para o povo que o anjo à meia-noite ia passar pelas casas, mas Deus também falou para Moisés comunicar e compartilhar ao povo que eles fizessem da seguinte maneira. Na instituição da Páscoa, o texto está explícito, está dizendo que Deus mandou que o povo fizesse o seguinte: matasse um cordeiro cada família, ou seja, um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada família. O cordeiro seria morto, o cordeiro estaria naquela família, mas se a família fosse pequena